corpo flexível e mente flexível. Como o movimento do corpo pode quebrar padrões mentais ruins. Tá? Então, esse é o nosso tema. Eu quero começar falando sobre flexibilidade mental. O que é a flexibilidade mental? Como que ela nos ajuda no dia a dia? Tá? Então, a flexibilidade mental, né, dos nossos pensamentos, ter flexibilidade de pensamentos é você conseguir passar de uma tarefa para outra sem grandes, tipo, que saco, vou ter que parar com isso, mas eu gostava dessa tarefa, ou não sei o quê, sem sofrimento, tá? Resumindo, é isso. Então, você consegue passar de uma tarefa para outra tranquilamente, sem sofrimento. Você utiliza a informação de diferentes formas. Então, flexibilidade mental é você conseguir pegar as informações que chegam até você e utilizá-las, aplicá-las na tua vida, tá? Excesso de informação vira obesidade mental, vira mente gordinha. Então, se você ficar lendo muitas coisas, se você fica vendo muitos vídeos, se você faz muitos cursos, mas você não aplica aquilo que você está absorvendo de conteúdo, você cria uma mente gordinha e não consegue ter flexibilidade mental. Tá? Então, flexibilidade mental é você conseguir utilizar as informações de tudo aquilo que você absorve. A flexibilidade mental também é estar aberto a outros pontos de vista. Né? Então, tem pessoas que até escutam o teu outro ponto de vista, mas ela não aceita, ela escuta não escutando, sabe como? Escuta já com um argumento ali para poder falar, para poder rebater. Né? Então, estar abertas a outros pontos de vista para você ver, tá, mas a pessoa vê desse jeito. Faz sentido isso para mim? Será que é possível ver desse jeito? E se eu visse desse jeito, como seria? Como ficaria? Né? Então, é poder ter esse abertismo. Flexibilidade mental também é você ver um problema, uma dificuldade sobre outros aspectos, sobre outras perspectivas. Então, muitas vezes você não chega nem a enxergar que aquilo é um problema. Quando a gente está com a mente mais flexível, a gente enxerga o problema como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de evolução, mas não necessariamente como um problema, certo? Então, essas características que eu falei, tudo fazem parte de quando você tem uma mente mais flexível. Agora, quando você tem uma mente inflexível, o que acontece? A pessoa começa a ter um padrão rígido de comportamento. O que isso significa? Ela começa a se comportar sempre do mesmo jeito. Sempre do mesmo jeito. Não importa se aquilo tá dando resultado positivo ou negativo para ela, ela fica se comportando sempre do mesmo jeito. Do mesmo jeito, tá? Então, ela tem uma repetição de padrões de comportamento que são muito rígidos. Às vezes, ela quer mudar um comportamento, mas não consegue. Ela não consegue quebrar aquele comportamento. Né? Quando a pessoa está inflexível também, ela tem dificuldade de se orientar. Né? Se orientar as suas ações com base nas experiências que ela viveu. E ela fica fixada muito nas experiências momentâneas, em vez de ela destinar o comportamento dela baseado nos valores dela, que ela escolhe, e não nos valores que foram impostos para ela, tá? Então, a pessoa que é inflexível, ela acaba muitas vezes se comportando de uma forma por instinto, às vezes, tipo, nossa, senti isso, reagir. Ela é reativa, que a gente fala, né? Ao invés de ela agir pelos valores, pelo aquilo que ela acredita. Tá? Então, ela não consegue coordenar o comportamento dela baseado em cima dos valores daquilo que ela acredita. Vou dar um exemplo. A pessoa perfeccionista, que quer fazer sempre tudo certinho, tudo detalhe, tudo perfeito, tudo... Ela tem muita dificuldade com flexibilidade mental. Por quê? Tem um ditado que diz, antes feito do que perfeito.
Mas se não for fazer daquele jeito que ela acha que tem que ser, que é o ideal na cabeça dela, ela nem faz. Tá? Isso é uma inflexibilidade. Isso é ela não conseguir se adaptar e fazer de uma outra forma, que às vezes é a forma que dá, não é a forma que ela quer, mas é a forma que dá pra fazer. E às vezes aquela forma que dá pra fazer é o suficiente. Talvez não pra ela, mas é o suficiente pro que a situação precisava, né? Ou pessoas que têm dificuldade de abrir mão de regras e experiências vividas, assim. Então, por exemplo, ela se baseia muito no que ela viveu. Ela fala, não, eu me comporto assim porque eu já tive um trauma assado, eu já tive uma experiência assim, eu já tive nananana, e ela não abre mão daquele formato. Tudo bem. Ok, passou por essa experiência, mas e aí? Passou pela experiência. Já passou, hoje é outra coisa. Mas ela quer coordenar o comportamento dela baseado em cima exclusivamente do que ela viveu. E não do que realmente ela pode ter a oportunidade de ver de forma diferente. Tá? Então, quando a gente tem uma mente inflexível, a gente começa a ter a tal das crenças limitantes que todo mundo fala. Então, são coisas em que você acredita, porém te limitam. Limitam o teu comportamento, te fazem sofrer, limitam as tuas relações, fazem as relações ficarem prejudicadas, ok? Então, a gente fez a diferença aí entre flexibilidade mental e inflexibilidade mental, para vocês conseguirem entender o que é isso na prática, ok? E uma coisa para a gente levar em consideração é o seguinte: se você quer ter mais flexibilidade mental, não adianta você ficar repetindo os mesmos comportamentos. Porque se você repete os mesmos comportamentos, você vai ter sempre os mesmos resultados. Tá? E se você não está gostando dos resultados hoje que você tem na sua vida, você vai ter que se comportar de forma diferente, né? É aquela premissa: quer resultados diferentes, tenha comportamentos diferentes. E o comportamento, ele é feito da seguinte maneira: existe um pensamento mais uma emoção que juntos fazem a pessoa se comportar. Então, você pensa numa coisa, esse pensamento te leva a uma emoção, você se emociona de alguma forma com aquilo, e essa emoção é que vai te movimentar para você se comportar. Então, quando a gente fala de ser mais flexível, de mudar os comportamentos, a gente está dizendo: preste atenção nos seus pensamentos e nas suas emoções, porque são elas que estão coordenando os seus comportamentos. O comportamento é só um resultado de pensamento e de emoção, tá certo? Tô vendo que algumas pessoas entraram aqui, a minha tia. Tava sem som, Esther? Que bom que agora tá dando, né? Ale, seja bem-vinda, meu amor. Bom, vamos lá. Como então que um corpo flexível, porque eu tava falando de mente flexível e mente inflexível, né? Como diagnosticar isso na prática. Mas o que tem a ver o corpo nessa história toda, né? A gente tá falando de mente, Pamela. O que você já tá trazendo, né? Corpo flexível é igual uma mente flexível. Como que um corpo flexível, ele influencia a sua mente? Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que, se a gente tem flexibilidade no corpo, flexibilidade, gente, consigo fazer isso, consigo me coçar, consigo fechar um vestido, eu tenho flexibilidade, eu consigo levantar a perna, eu consigo me agachar, eu consigo pegar as coisas. Se meu corpo é flexível, a minha mente é flexível, tá? Então, como que esse corpo flexível pode influenciar na nossa mente? Primeiro, liberações de tensões emocionais, ok? O que isso significa? Existem tensões musculares, a gente fica tenso nos nossos músculos do corpo, tá? Que são memórias emocionais acumuladas. Muitas tensões que você tem no corpo, que você já tomou remédio, já fez massagem, e aquela parte continua doendo, é porque você tem memórias
emocionais acumuladas. Tem muita gente que tem problema nessa região aqui, ó, do pescoço, ombro e trapézio, tá? Tem gente que tem muito problema, que vai dando problema físico, inclusive, bursite, aquele monte de coisa. Quando pega essa região aqui, gente, normalmente significa que a pessoa carrega muita coisa que não é pra ela carregar na vida. Ela pega problemas que não são dela pra ela carregar, que é de responsabilidade do outro, tá? Que é responsabilidade de, sei lá, de um filho, mas a mãe pega pra aquelas responsabilidades do filho, pra ela, como se aquela dor do filho fosse dela, e não é. É uma responsabilidade do trabalho, que às vezes é de um outro setor teu, mas que você fica tentando resolver. Ou fica tentando atender as expectativas de outras pessoas. Enfim, quando a carga que você carrega tá muito pesada, essa é a primeira área que começa a atingir aqui, ó. Certo? Então, tensões musculares. Por isso que muita gente tem tensões na região do pescoço, na região da escápula, na região dos ombros, porque é onde a gente acumula mais emoções. Emoções que não são nossas. E a gente não sabe se limpar e botar pra fora essas emoções que não são nossas. Na verdade, a gente não consegue nem identificar, né? O que é emoção nossa e o que não é. Muitas vezes a pessoa não sabe nem identificar. Muito menos liberar elas, né? Mas o corpo tá avisando. Então, o corpo flexível, quando você, vamos supor que essa tua região aqui tá rígida, significa que a tua mente, ela tá inflexível para determinadas coisas. Você insiste na teimosia de carregar problema que não é teu, por exemplo. Entende? Isso é uma mente inflexível. E aí, o corpo aciona. Agora, se aqui a região é de boa, é tranquilo, eu tenho flexibilidade aqui, maravilhoso. É sinal que eu também estou liberando as minhas cargas que não pertencem a mim, tá? Isso nos ajuda a desapegar desses padrões mais rígidos, mais engessados, mais limitantes. Então, corpo flexível ajuda a liberar tensões emocionais. Outra coisa que o corpo flexível ajuda na nossa mente, neuroplasticidade. Alguém já ouviu falar sobre isso? Neuroplasticidade é novas conexões que o cérebro faz. É o cérebro aprendendo coisas novas. É a capacidade dele de aprender coisas novas. E o cérebro aprende com o corpo, muitas vezes, né? Então, ó, o que eu acabei de falar para vocês aqui. Presta atenção, por exemplo, nessa região. Essa região significa que você tá carregando coisa, blá, blá, blá. Não é o nosso cérebro aprendendo com o corpo? Ele observou o corpo, viu que tem uma determinada coisa ali que não tá legal, que tá doendo, que tá incômodo. E daí ele começa a escutar o corpo e entender o que aquele corpo tá querendo dizer com aquela região dolorida. Tá? Então, essa neuroplasticidade, isso é comprovado, gente. Neuroplasticidade é a tua capacidade de fazer conexões sinápticas, que são associações de ideias, são criatividade, são novos neurônios, digamos assim. E quando o corpo está flexível, a gente tem mais essa capacidade de neuroplasticidade, né? Por isso que é importante você praticar alongamentos, movimentos novos, sabe? Fazer danças diferentes, para você exercitar o seu corpo de uma forma diferente. Isso, consequentemente, exercita a sua mente de uma forma diferente. Porque a mente vai ter que ficar se adaptando àquela mudança daquele novo estímulo. E isso faz com que ela vá criando uma nova rede de ideias, de conhecimento, de tudo. 4. Corpo flexível ajuda a mente porque ganha flexibilidade. A flexibilidade, na verdade, ela gera resiliência, tá? Ela gera presença e resiliência. Então, resiliência é como se fosse o bambu. Já viram um bambu, né? Bambu, gente, é um troço absurdo. Que pode dar aquele maior vento possível. Ele vai assim, ó, ele enverga até o chão, enverga até o outro, mas ele não quebra. Isso é considerado resiliência. Resiliência é isso, é você ter a capacidade de se movimentar igual um bambu na vida e não quebrar.
tá? Vai para um lado, vai para o outro, você vai ganhando resistência, uma resiliência, certo? Então, você praticar movimentos mais conscientes no teu corpo exige presença. Por exemplo, num vídeo anterior que eu falei, a dança me salvou, eu falei exatamente isso. O que acontece? Eu tive que viver o aqui e agora. Viver o aqui e agora é você conseguir desligar a tua mente do passado, desligar do futuro e estar no presente. Isso é muito difícil para a mente, porque ela tá sempre no passado ou sempre no futuro. Só que quando você começa a movimentar o seu corpo, é a mente que dá os comandos para o corpo. Vai, movimenta o braço, vai, agora respira mais rápido, porque o movimento tá indo mais rápido. Então, você mantém a tua mente ocupada no presente, no que está acontecendo no agora. E isso vai fazendo, quando você começa a mexer com o corpo de uma forma diferente, você treina a mente a lidar com o desconforto. Por quê? Porque ela está recebendo novos inputs, novos estímulos. E é desconfortável para ela no início, porque sai da zona de conforto dela, do que ela está acostumada a coordenar do corpo. Se você vai fazer um movimento diferente, vai sair da zona de conforto dela, né? E ela vai ter que se adaptar e vai ter que ficar ali, presente no aqui e agora, prestando atenção no movimento que ela tem que fazer. E isso ajuda. Tira a pessoa da depressão e tira a pessoa da ansiedade, porque a ansiedade é futuro e depressão é passado. Então você acaba tirando, nem que seja por momentos muito curtos, mas você tira a pessoa daquele estado de pensamento e de emoção depressivo e estado de pensamento de emoção ansioso. Tá? Por isso que a dança e a movimentação do corpo, ela ajuda muito no processo de tratamento de ansiedade e depressão, certo? E a última coisa, né, de quando a gente tem um corpo flexível, como é que ajuda a nossa mente, é que o corpo, ele influencia as nossas emoções e as nossas decisões, né? Como que eles fazem isso? Por exemplo, se a gente está rígido fisicamente, a gente tende a ser mais resistente à mudança. Então já foi feito diversas pesquisas que mostram que pessoas que estão com mais dor ou mais enrijecidas, assim, no corpo, né, sem tanto alongamento e tudo mais, elas tomam decisões ruins. Olha só que interessante. Né? Elas tomam decisões ruins. Agora, quando você tem um corpo mais flexível, você tem malemolência, você consegue surfar nas ondas da vida de uma forma diferente, você ganha resiliência e você consegue se adaptar com mais facilidade. Consequentemente, você consegue tomar decisões mais assertivas. Certo? Então, um corpo flexível, ele vai mandar sinais para o nosso cérebro de que as mudanças são naturais e são bem-vindas. Tá? Então, quando você está com um corpo alinhado, flexível, sem dores, o corpo comunica para o cérebro de que, cara, tá tudo bem aqui. As mudanças são ótimas. A gente está se adaptando numa boa. E daí o corpo começa a tranquilizar a mente mais preocupada, a mente mais ansiosa, a mente mais resistente. Então, gente, essa comunicação entre corpo e mente existe o tempo inteiro. A mente dá comandos para o corpo e o corpo dá comandos para a mente. Por isso que é corpo flexível igual a uma mente flexível. Tá? Então, existe uma correlação direta nesse processo. Mas vamos pensar no contrário. E se a minha mente for flexível, meu corpo também fica mais flexível? O que vocês acham? Contem aí pra mim. Eu falei pra vocês, o corpo flexível influencia na nossa mente. Mas vocês acham que uma mente flexível, ela faz a gente ter um corpo mais flexível? Sim, não, talvez, não sei. Fala aí, Pamela. O que vocês acham? Acha que sim? Quem dá mais?
Quem é do time que acha que sim? Que uma mente flexível ajuda um corpo mais flexível também. Também. Do time do sim, tá bom. É isso mesmo, gente. Sim, tá? Quando a gente muda as nossas crenças, os nossos padrões mentais, o corpo também responde. Ele fica diferente. Ele fica mais leve. Ele fica... Eu nunca me esqueço, quando eu me separei, eu fiquei 12 anos casada. E daí, quando eu me separei, as pessoas me olhavam e falavam assim: Pamela, você fez botox? Juro por Deus. Juro por tudo que é mais sagrado. Elas perguntam: você fez botox? Mas o que você fez? Nossa, você rejuvenesceu horrores. Gente, eu tinha envelhecido, né, Pia? A gente não volta, né? Mas era porque eu tava trabalhando com o corpo. Na época eu tava fazendo dança de salão. Tava dançando, sei lá, 3, 4 vezes na semana. E aquilo promove uma coisa diferente na gente. E, claro, consequentemente, eu também tava em processo terapêutico, mudando muitos padrões mentais meus. Então, um tava ajudando o outro. Mente ajudando o corpo e corpo ajudando a mente. E aquilo tomou uma proporção tão bombástica que o resultado tava na cara. Pra quem quisesse olhar, via que tinha alguma coisa, e não era uma coisa, tinha muita coisa que tava mudada. Então é isso, gente. Quando a gente muda as nossas crenças, os nossos padrões mentais, o corpo também responde. A gente fica mais jovem normalmente, tá? Uma mente aberta, uma mente curiosa, ela tende a ser... Ela tende a se permitir experimentar mais, a se colocar em situações de mais vulnerabilidade, a correr mais riscos, né? Então, ela se movimenta mais, ela explora as novas possibilidades corporais. É muito interessante esse processo. Só quem vive sabe do que eu tô falando. Porque é muito impressionante essa comunicação que acontece entre corpo e mente, tá? E agora, por último, gente, eu queria trazer para vocês... Deixa eu ver quantos itens que eu selecionei aqui. 5. Eu selecionei 5 itens para falar para vocês como fazer o corpo libertar a mente. Pamela, como que a gente liberta a mente? Pode ser de diversas formas, né? Inclusive, uma é fazendo terapia tradicional. O problema é que a mente, e eu falo isso com propriedade, porque a gente vê isso acontecendo na terapia, a mente, ela mente. A mente mente, e mente muito. 95% dos pensamentos que a gente tem não são nossos. Ou seja, não é da nossa essência, não é da nossa alma. É da própria mente se reabastecendo daquilo que ela já tem lá dentro, do que ela absorveu ao longo da vida. Ela não tá pegando coisas novas. Ela tá simplesmente revivendo tudo aquilo que ela já absorveu ao longo da vida. Tá? Então, 95% dos pensamentos, da maioria dos pensamentos que a gente tem ao longo do dia, não são reais. Não é nosso, não é da nossa alma, não é da nossa essência. E aí, quando a gente vai para a terapia tradicional, às vezes a gente fica muito em função desses 95% dos pensamentos. Agora, quando a gente vai fazer uma terapia através do corpo, o corpo não mente. A mente mente, o corpo não mente. O corpo, ele retrata exatamente o que está acontecendo no teu mundo interno. Exatamente. Porque é uma conexão direta com o inconsciente. Muita coisa não chega a passar pelo consciente. E é no inconsciente que tem a nossa alma e a nossa essência, a nossa criança interior, todas as coisas que foram perdidas e a gente foi deixando de lado, tá tudo ali. Então ele é muito mais verdadeiro. A mente, ela mente porque tem muita ilusão no meio do caminho. Ela conta historinhas e a gente vai se iludindo. Mas o corpo não tem isso. Ele é o que é e acabou. Entende? Então ele vai retratar exatamente esse processo.
Por isso que nessas terapias corporais a gente acaba libertando a mente. Então, como é que o corpo pode libertar a mente? Essas 5 coisas que eu vou falar agora pra vocês, tá? Primeiro, o movimento ele desbloqueia emoções reprimidas. Então, quando você começa a movimentar o corpo, esses padrões negativos que você costumava estar muito enraizado ou emoções que foram muito guardadas, muito reprimidas, através do corpo começa a se liberar aquilo. É um movimento que você faz com o braço, é um movimento que você faz com o ombro, é um movimento que você faz com a perna, é um movimento que você faz com o tronco. Cada movimento que você faz, a gente tá liberando emoções que foram reprimidas. Pode parecer meio balela isso, né? E eu lembro que quando eu estudei isso a primeira vez, eu não tinha vivenciado nada disso, eu só tinha estudado. Eu falei assim, legal, mais uma teoria que estão inventando aí. Inventando moda, sabe? Mas a hora que eu comecei a viver, que o meu corpo começou a dar PT, e eu tive que começar a olhar pra ele, aí eu me assustei. Aí eu falei, caraca, o corpo fala. Mesmo. Mas mesmo. E muitas vezes ele não fala, ele grita nos nossos ouvidos. Grita. Só que a gente não quer ver. A doença física, toda doença física é um grito do corpo. Dizendo, pelo amor de Deus, olha pra cá. Olha pra dentro, vê o que tá acontecendo com a gente. Regula. Vai regular a alimentação, vai regular exercício físico, vai regular sono. Para de tomar tanto remédio. Vai pra natureza, vai aterrar, vai se energizar, vai tomar sol. É o corpo pedindo coisas básicas para você atender as necessidades dele. Tá? Então, a primeira coisa que o corpo faz para libertar a mente é, através dos movimentos, começar a desbloquear emoções que foram reprimidas. Certo? E isso vai fazendo, é muito interessante, gente. Eu gosto muito de trabalhar com essa parte do corpo, porque a gente começa a ver, muitas vezes nos workshops, a pessoa chega de um jeito e vai embora completamente diferente. Ela chega se movimentando meio que tipo robô, assim, sabe? É aquele movimento mais acanhado, assim, meio por obrigação, sabe? Uma coisa meio travada, meio rígida. Depois, a hora que ela se permite, porque é ela com ela mesma, não sou eu que vou fazer a pessoa sair da rigidez, é ela. A hora que ela se permite começar a se libertar, a fazer movimentos diferentes daquilo que ela estava acostumada, aí as tensões começam a sair. E é lindo de ver, a fisionomia das pessoas mudam. Gente, a fisionomia das pessoas mudam. Eu falo, muitas vezes eu brincava e falava assim, que era uma sessão de desobsessão. Sabe quando o espírito tá na pessoa e de repente fazem uma desobsessão e o espírito sai da pessoa? Era tipo isso. A sensação que eu tinha era exatamente essa. Tiramos o obsessor de um monte de gente aqui. Porque a pessoa chegava de um jeito e ia embora de outro. A fisionomia era diferente, o corpo estava mais relaxado, você via. O ombro, às vezes, chegava, a pessoa estava assim, de repente ela já estava assim, já estava mais sorrindo. Tá tudo interligado, ok? Número 2, que faz o corpo libertar a nossa mente. A ação muda percepção. O que isso significa? O nosso cérebro, ele interpreta o mundo com base nos hábitos, nos nossos movimentos. Então, se a gente tá sempre encolhido, ou tá sempre assim, sabe? Tipo, ao invés de você andar retinho, ombro para trás, né, empina o peito, que é a posição correta que a gente tem que andar. A pessoa anda assim. Ou ela vai sentar, ela faz assim. Se a gente tá sempre encolhido, se a gente tá sempre tenso, ou imóvel, fica muito tempo sentado, fica muito tempo deitado, fica meio imóvel. Isso vai reforçando os pensamentos de insegurança, de medo, de limitação. Então, quanto menos a pessoa movimenta o corpo,
mais ela sente medo, insegurança, preocupação. Ó, para vocês entenderem como tá tudo conectado, tá? E quando ela começa a movimentar o corpo, quando ela começa a expandir, o que ela tá fazendo com a energia dela? Ela tá botando para fora a energia dela. Então, aqueles medos, aquelas preocupações, aquilo tudo tá sendo botado para fora, ela não tá acumulando nela ali. Se ela fica só no mundinho dela, o que é o mundinho de cada um? É a mente. Fica só ali no mental dela. O tempo inteiro, aquela conversinha o dia inteiro consigo mesma, aquela loucura ali dentro. E se ela fica só no mundinho dela, se ela não se abre, e quando eu falo se abrir, é abrir o corpo, é movimentar o corpo, ela não precisa de outras pessoas para se abrir. Tá? É ela mesma se abrir, às vezes dentro de casa mesmo. Vai lá, estica o peito, dá uma alongada. Entende? É sobre isso. Então, bota intenção no teu movimento. Se movimente com intenção. Porque a ação muda a percepção. Na hora que você começar a agir de forma diferente, você vai se perceber de forma diferente. Por isso que a gente fala que a dança, ela eleva a autoestima da pessoa, ela resgata a autoconfiança. Por quê? Porque ela tá movimentando o corpo, ela tá botando intenção no passo que ela quer fazer, ela tá botando intenção naquele movimento corporal. E isso eleva demais a autoconfiança. Pra quem não entende muito do processo do corpo, mas vê algumas coisas de internet, tem coisas na internet que são bem famosinhas, que diz assim, você quer melhorar a sua autoconfiança, não sei o quê, fique de pé, estufe o peito e coloque a mão na cintura. E fique se olhando assim no espelho por 5 minutos. Por que isso? Se a pessoa fizer isso todo dia, sim, vai começar a melhorar a autoestima dela. Então não precisa mais de terapia? Não, a terapia é sempre bom porque muitas vezes você não tem nem... Você não tá nem querendo fazer esse movimento aqui, ó. De parar na frente do espelho e fazer isso aqui. Entendeu? Então a terapia vai te ajudar a chegar pelo menos ali, nesse momento. Mas faça, são movimentos tão simples que a gente pode fazer no nosso corpo e que já vai nos ajudando a mudar os nossos sentimentos sobre nós mesmos, sobre a vida. Tá? Por isso que a yoga ela tem causado tanto resultado nas pessoas. Porque as posições que são feitas na yoga, elas ativam e elas abrem canais energéticos do nosso corpo. Canais emocionais do nosso corpo. E quando a gente abre esses canais, vai se limpando. Vai sendo liberada as tensões. Tá fazendo sentido pra vocês, pessoal? Se não tiver, falem, ok? Não entendi nada. Isso aí tava difícil. Então tá. Outra coisa que faz o corpo libertar a nossa mente é ritmo e repetição, tá? Ritmo e repetição ajuda a reprogramar o nosso cérebro. Movimentos rítmicos que a gente tem que fazer e que são repetitivos, por exemplo, na dança. Vamos pegar o forró, né? Que eu tenho mais propriedade para falar do forró, que eu danço por bastante tempo. Mas o forró, ele tem 3 tempos ali, a maioria das músicas. Então, você sempre tem que entrar nos 3 tempos, entende? Então, é um ritmo, ele te dá um ritmo. O forró, ele te dá um ritmo. Assim como o samba também vai te dar um ritmo, mas vai te dar, talvez, de mais tempos, de menos tempos, né? Toda música, ela nos dá um ritmo. Se você entra no ritmo daquela música, você vai entender o que é a repetição corporal, tá? E quando a gente começa a repetir esses movimentos, esse ritmo, né? Esses movimentos mais repetitivos, né? A gente começa a criar novas conexões neurais. A nossa mente, ela vai ficando, parece mais criativa, ela vai ficando mais jovem. E isso vai facilitando a gente quebrar crenças limitantes.
Isso vai nos ajudando a quebrar coisas que a gente acreditava e que eram ruins pra gente. A gente começa a questionar, peraí, mas eu fazia aquilo daquele jeito, mas eu preciso continuar fazendo desse jeito? Mas tá fazendo hoje sentido pra mim continuar fazendo isso aqui desse jeito? Entende? Então, você começa a questionar as tuas crenças. E isso é muito legal, porque quanto mais você vai quebrando essas crenças, essas coisas que você acredita que te limitam, mais você vai se libertando. Eu recebo muita gente em atendimento, né, que fala que tem a sensação de que se sente preso. Ai, porque, não sei, as coisas não vão, não deslancham, me sinto... Ai, parece que as coisas não fluem e parece que a pessoa se sente presa. Mas essa prisão, gente, não é a prisão de um casamento, não é a prisão de um trabalho, não é a prisão de nada disso. É a prisão dela com ela mesma. Normalmente são pessoas que não se permitem muito sair da caixinha que elas estão habituadas. Porque elas têm medo, porque elas têm preocupações, porque elas têm receios. E aí, elas mesmas se limitam. Entende? A gente mesmo que dá as nossas próprias limitações. Então, até fazer o paciente entender de que não é algo externo, ela não precisa ficar buscando lá de fora o que tá limitando ela. Ah, eu acho que é o meu marido que não faz as coisas que eu quero e não sei mais o que, e me prejudica com isso, prejudica. Ah, é meu filho que não me ajuda, que tem aquele padrão de forma de funcionar ruim. Não é nada disso. É ela com ela mesma. É a forma como ela tá querendo viver a vida dela. Que é uma forma que não tá trazendo saúde, não tá trazendo alegria, não tá trazendo nada pra ela, né? Tá? Olha esse 4, que legal. Então, como que o corpo liberta a mente? Presença no corpo interrompe o ciclo de pensamentos negativos. Quem nunca? Duvido que você não tenha pensamento negativo. Todo mundo tem o bendito dos pensamentos negativos. Como que a gente se livra deles? Vai pro corpo. Vai pro corpo. Quer ver um negócio? Por exemplo, às vezes eu tô trabalhando. Tô lá trabalhando, mas daí de repente... Ai, sabe quando você, sei lá, você tá escrevendo alguma coisa, daí não vai. Fica truncado, você fica parada numa frase. Ou, você faz, daí tua atenção... Você começa a devanear, daí você já pega o celular, daí você já vai olhar outra coisa, daí você não termina a tarefa. Quando eu percebo que o meu foco começa a ir pro beleléu, eu paro. Não importa onde eu tô, o que eu tô fazendo. Eu paro e levanto. Eu saio dali, eu vou movimentar o meu corpo. Eu vou lavar uma louça, eu vou dar uma caminhada na quadra. Quando eu tinha minha cachorrinha, eu fazia muito isso. Eu pegava ela e falava, Mila, vamos caminhar. E era bem naqueles momentos assim que eu... Sabe quando o negócio não tá fluindo, você não tá conseguindo mais se focar? Movimente o corpo. O corpo, ele vai limpando os pensamentos negativos. Porque olha só, vamos pensar, tá? Vamos pensar com a cabeça de mente agora. A mente tá lá. Eu sempre falo que ela tem vida própria. Então, ela tá lá. Você tá quietinho, você tá sentado, trabalhando. Então, ela já fez um raio-x de tudo. Não, estamos num ambiente seguro, tá tudo certo, não corremos risco de vida, não tem ninguém aqui perto da gente que possa fazer qualquer coisa, eu tô enxergando a porta, eu tô enxergando a janela, pronto, na cabeça dela já tá tudo controlado. E daí ela, beleza, vamos ficar aqui então nesse padrão aqui, ó, isso aqui tá confortável, aqui a gente não vai gastar muita energia, vamos ficar aqui. E daí ela vai ficando. Só que daí, lembra dos 95% dos pensamentos que não são nossos? Que é a mente mentindo pra gente mesmo? Ela começa, daí ela liga aquele clim. Vamos lá, vamos pegar o que a gente já tem aqui, gente. Vamos dar uma olhadinha aqui nas coisinhas armazenadas. Daí ela começa a fazer umas junções de ideia, nada a ver uma coisa com a outra. Enfim, fica lá no mundinho dela. Quando você movimenta o corpo, ela tem que parar esse processo do mundinho dela. E ela fala, meu Deus, temos que coordenar os movimentos aqui. Perna, acionar braço, acionar cabeça. E assim vai indo. Então a mente tem que começar a acionar as partes do corpo. Por isso que quebra o pensamento limitante.
o pensamento negativo. Então, se você tá tendo um pensamento negativo, não fique tentando, ai meu Deus, de novo esse pensamento. Mas poxa, por que será que tá vindo esse pensamento? Mas será que é por causa disso? Ai, mas eu não aguento mais. Eu não consigo me livrar desse pensamento. Esquece. Não fica brigando, não fica tentando achar da onde vem, como é que você vai resolver. Esquece. Levanta e se movimenta. Essa é a solução. Aí você vai conseguindo acabar com os pensamentos negativos. Tá bom? Número 5, o último. Como que o corpo liberta a nossa mente? O movimento gera energia e vitalidade. Padrões mentais negativos costumam sugar a nossa energia, ok? Existe a energia vital que a gente fala. O que é energia vital? Na cultura oriental, eles chamam de Ki, que significa energia vital, tá? Que é o Ki de cada um. E essa energia vital, gente, ela precisa... Energia vital é movimento. Não existe uma energia vital que fica paradinha assim, ó. Não. Toda energia vital, ela tem que se movimentar. Ela gera energia porque ela se movimenta. Se ela tá parada, ela não é energia. Ela só vai gerar energia em movimento. Em movimento, em movimento. Aí ela começa a gerar uma energia, entendeu? Então, os padrões mentais negativos, eles sugam a nossa energia. Por quê? Porque faz a gente ficar parado só aqui, ó, no nosso mundinho. Tá? Quando você movimenta, você ativa a circulação. Aí estamos falando de corpo físico mesmo. Você está ativando a tua circulação, você está liberando hormônios na tua corrente sanguínea, né? Como endorfina, dopamina, serotonina. Por isso que dentro do protocolo da ansiedade, a gente tem contato com a natureza e exercício físico todos os dias. Porque é movimentação de corpo. Precisa para poder quebrar esses padrões ansiosos mentais. A ansiedade é a mente te controlando 100%, sem deixar a tua essência vir e se manifestar. Por isso que dá isso. Tá bem? Então, quanto mais a gente se movimenta, mais fácil vai ficar de você sair num estado mental que tá te prendendo. Ok? Bom, gente, resumindo, vai resumir tudo. Movimento é libertação. E a gente não tá dando bola pro nosso corpo. As pessoas, elas estão dando bola, assim, de que tem que ter o corpo bonito, de que eu tenho que fazer academia, de que eu tenho que comer certo, de que... Não, gente, o corpo, ele vai muito além do comer e fazer exercício. Comer e fazer exercício é o básico. É o básico, pra você fazer ele ficar vivo. Mas ficar saudável é diferente de vivo. Ficar feliz é diferente de vivo. Ó, eu posso ingerir água e comer McDonald's, por exemplo. Pronto, se eu ingerir água e comer McDonald's, eu vou manter meu corpo vivo. Mas será que eu vou me sentir feliz? Mas será que isso vai ser saudável? Então, o corpo, ele vai muito além desses cuidados básicos, tá? Ele é a nossa fonte direta com a nossa essência. Eu vejo trocentos mil pessoas, não pode falar, né? Mas o que tem de paciente chegando falando assim, porque não aguento mais, minha cabeça não para, eu quero parar com isso, quero descansar, quero ter uma vida mais leve. Ou seja, tá dizendo, eu quero que a minha essência venha e guie a minha vida, e não a minha mente. Mas ao mesmo tempo a pessoa não faz nada pro corpo físico dela. E aí, gente, não tem como, porque tá tudo integrado. Certo? Então a dança, o alongamento, os exercícios de respiração, por exemplo, até dar uma caminhada de forma mais consciente, você caminhando, prestando atenção na tua pisada, na movimentação do teu braço, na sua respiração. Isso é caminhada consciente. Tudo isso que eu falei podem quebrar esses padrões mentais que te limitam. Só se movimente. Tem uma movimentação específica?
Tem muitas movimentações específicas que a gente pode fazer. Ah, por exemplo, quero ativar a energia feminina, né? Ok? Tem movimentos específicos no corpo que a gente faz que ativa a energia feminina. Quero ativar mais a minha energia masculina, porque eu preciso fazer as coisas acontecerem, eu preciso ir atrás, eu preciso fazer virar meus negócios, eu preciso... Isso é energia masculina. Tem como ativar também através do corpo. Mas, às vezes, você só tá num dia ruim, que tá com um monte de pensamento negativo. Então, levanta a bunda da cadeira e vai se movimentar. Ponto. Aí já vai resolver muita e muita coisa. Tá bom? Movimento é treino pra vida. É isso. Você quer que a sua vida seja boa? Movimente-se. Tá? E se você quiser levar mais leveza, mais flexibilidade mental pro teu dia a dia, eu te sugiro agora essa oportunidade da ritmoterapia. Tá? É a primeira vez que eu tô fazendo aqui em São José dos Campos esse workshop, que tá unindo corpo, mente, emoções e energia. Então a gente trabalha essas 3 coisas dentro do workshop. É um workshop de 5 horas, tá? Que ele vai acontecer no dia 22 de março, aqui em São José dos Campos, na Vila Ema, num lugar lindo. Eu fiz um vídeo que eu tava editando ele agora à tarde. Acho que ainda essa semana eu devo postar. E o lugar é lindo. É lindo, 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 lindo. Tem muita natureza, a energia é sensacional, luz do sol, tudo que a gente precisa para trabalhar o corpo, mente, emoções e energia, tá? Então vai acontecer num sábado, 22 de março, começa 1h30, termina 6h30 da tarde, é uma tarde que você vai ocupar, são 5 horinhas, tá? E o lote 1, ele tá na promoção, né? Tem promoção aí no lote 1, que vai até o dia 5 de março, ok? Gente, só tem uma coisa. Só tem 20 vagas. Agora, 14. Em 3 dias, já fechou 25% das vagas. Quando der 20 vagas, não importa se nem chegou aí pro lote 2. Não importa. Mas eu tenho que fechar. Por quê? Porque é um grupo terapêutico. Não é um grupo para você aprender a dançar, para você fazer passinhos. Não, não é. Tá? Ele é um grupo terapêutico que envolve energia, que envolve liberações emocionais, que envolve autoconhecimento. Então, tem que ser para grupos pequenos, tá bom? Por isso que é no máximo 20 pessoas mesmo.